Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer pela honra de sempre, o respeito. Agora, sexta e sábado, os pastores nos levaram para conhecer Campos do Jordão, uma cidade que conhecemos só por televisão mesmo. E que coisa linda, lembra muito a Europa, Portugal, o lugar que nós passamos. Foram dias maravilhosos. Temos sido aqui esses dias respeitados, honrados. E é algo que eu levo no meu coração sempre. Não podemos frequentar ambientes que somos tolerados. Precisamos frequentar ambientes que somos honrados. Onde o povo te tolera, ele não quer você lá. Então aqui não tem acontecido isso. Temos sido muito honrados em cada aula, cada culto, cada momento. Isso é precioso, amém? Eu vou ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O início dela bate muito com as aulas que eu estou aplicando aqui, que é submissão à autoridade. Há muito tempo atrás, há 15 anos atrás, 16, certo? Nós iniciamos o nosso ministério. E a nossa igreja, a sede e todo o ministério começou em uma praça. Meu primeiro culto eu ministrei, o povo sentado no chão, não tinha um microfone, não tinha um violão, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Começamos a alugar espaços, escolas, associações. Quando esses ambientes estavam alugados, íamos para a praça. E no dia que chovia, não tinha culto. E assim, Deus nos guiou para comprarmos terrenos, 5 terrenos, cada um medindo 10 por 25. E começamos a pagar os terrenos e também começar a nossa construção. E para aterrar o terreno, que era tipo uma bacia, nós colocamos mais de 200 caçambas de barro. Todas elas nós espalhamos com nossas mãos. Eu, meus filhos, os jovens e alguns adultos da igreja. Quando chegou na parte de estruturar, de colocar o pré-moldado, eu me lembro que na época o que entrava na igreja era na faixa de R$1.000 a R$1.300. E o pré-moldado, a parcela era R$5.500. Então eu entrei, passei os cheques da igreja. E para suprir o pagamento mensal, nós vendíamos nas praias do Recife, Paulista, Olinda, salada de fruta. As equipes se espalhavam, e todo final de semana a gente vendia aquela salada. E na época de chuva, de inverno, quando chove lá, chove bem, a gente vendia mousse, trufas de chocolate, de porta em porta, para suprir o pagamento do cheque, o acordo que foi feito. Foi quando eu conheci o apóstolo Sérgio Pessoa. Ele é minha cobertura e do ministério há 13 anos. E aí, quando ele foi conhecer o terreno, tinha apenas as colunas em pé e a parte aterrada. Quando ele soube do que nós fazíamos para poder pagar as coisas, ele fez uma oração que eu nunca tinha ouvido e nem conhecia. Ele agradeceu. Eu, pastor Flaviano, pastor Will, pastor Giliari, estava pronto para orar com ele, mas quando ele falou: pai, eu chamo agora o que falta nesse lugar. Aí nós paramos de orar. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de oração. Cimento, areia, tijolo, brita, cerâmicas, portas de vidro, janela de vidro, som, ar-condicionado, forro e tudo mais que precisar. Eu chamo você agora, em nome de Jesus. E nós paramos, eu parei de orar, fiquei só ouvindo mesmo. Quando terminou, eu disse: meu filho, ele me ensinou, depois eu li o que está no livro A Igreja Triunfante. Se você não leu ainda, eu te incentivo a comprar. E esse livro fala de 3 tipos de igreja: a derrotada, a igreja a que batalha e a igreja que triunfa. A derrotada é aquela que não conseguiu entender ainda o que é em Cristo, e o diabo tem roubado, matado e destruído ela. A que batalha, a que guerreia, é aquela que faz coisa no seu esforço, na sua força, na sua capacidade. Mas a que triunfa é aquela que entendeu quem é em Cristo e o direito que tem por estar nele. Então, meu filho, você está aqui nessa igreja militante, aqui guerreia. Você tem vendido coisas para pagar, mas não existe nada na Bíblia que te ensine a fazer isso. Você precisa entrar na fase da igreja triunfante, aquela que crê na palavra e a palavra faz as coisas acontecer. Então, automaticamente, submisso como eu sou, peguei a minha esposa, a liderança da igreja,
paramos de vender. Apóstolo, as coisas resolveram na hora? De forma alguma. As contas se embolaram, os cheques voltaram. E a informação que eu ouvia era: volta a vender, volta a trabalhar. Eu disse: não. Se essa palavra funcionou com ele e com outras pessoas, vai funcionar conosco também. Então, fomos crendo, confessando, orando. Teve dia de irmos para a obra e colocar a areia e a brita, né? Para quem sabe o que é isso, fazer o traço, separar. Aí o pessoal perguntava: apóstolo, cadê o cimento? E isso já tinha 10 traços prontos, só esperando os cimentos para botar o cimento e a água e começar a trabalhar. A gente orava, eu dizia: Deus proverá. A gente ia conversar. Daqui a pouco parava um carro que ninguém esperava. Pastor, Deus mandou trazer o cimento. Aleluia. E as coisas começaram a acontecer e começamos a ver milagres extraordinários. E saímos dessa face da igreja que milita para poder crer no que a palavra diz. Então, isso funcionou com eles, funcionou comigo, e eu creio que funcione e funcionará mais com vocês. Mas o tema de imitando a Deus como filhos amados é porque o nosso Deus só usou suas mãos para fazer o corpo do ser humano. Tudo o que ele precisou, ele usou a sua voz. Mas como foi que ele criou, ou a intenção de criar o homem? Por favor, Gênesis 1:26, bota aqui, por favor. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Eu expliquei aqui numa aula dessa o que significa a imagem. Imagem, no seu texto original, tem a intenção de cópia fiel ou representação exata de uma pessoa. O homem foi criado para ser a representação exata de Deus aqui na terra. Semelhança, mesma característica, mesmo atributo, mesmo caráter. Então, Deus justo, o homem foi criado justo. Deus fiel, o homem foi criado fiel. Deus santo, o homem foi criado santo. Agora, ali o homem não precisava, de acordo com o texto, criar nada, porque tudo estava criado, mas ele precisava governar, e se governa com a sua voz, se governa falando. Sabemos que Adão e Eva pecou, perdeu a natureza de Deus, tornaram-se escravos do diabo, condenou a raça humana. Deus tem um plano e executa o plano de trazer Jesus para salvar a raça humana. Quando Jesus vem, ele nos dá a condição de voltar à origem. A palavra diz em 2 Pedro 5,17, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é o quê? As coisas velhas, tudo se fez. Então nós somos uma nova criatura. Mas de que forma fomos criados? Por favor, coloque aqui Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revestis de novo homem, criado para ser semelhante a quem? Isso aqui foi depois da queda, Paulo entendendo o que Cristo fez com o homem, criado para ser semelhante. Observe que o homem foi criado a sua imagem, a sua semelhança. Agora Cristo volta a devolver para o homem, e ele agora é recriado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Jesus devolve ao homem aquilo que Adão perdeu. Jesus traz de volta para o homem. Deus sabia que o homem não tinha como servi-lo, obedecê-lo. Se você observar, nunca houve um povo de Deus tão punido como na antiga aliança. Eles sofriam muito, mas se arrependiam, Deus restaurava, voltava a pecar de novo. Eles não tinham como servir a Deus nessa novidade de vida, porque na aliança que eles estavam, Deus não tinha dado o direito de nascer de novo. O direito de nascer de novo só veio na graça, na nova aliança, através de Cristo. Então em Cristo, aquele povo não, Adão, Moisés, Davi, Salomão, quem você pensar, não teve esse privilégio. Nós tivemos o privilégio de ser recriado novamente à semelhança de Deus. Para quê? Para podermos servi-los de forma correta. Agora a palavra diz em 1 Coríntios 6:17 que quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Agora podemos entender, ouvir e obedecer. Mas coloque por favor Colossenses 3:10. E vos revestis do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga assim: eu sou uma nova criatura, realizada por Deus. Agora nós temos que entender isso aqui. Depois que Deus
nos dá condição de ser uma nova pessoa em Cristo, existem regras para que você possa viver. Porque Adão só precisava de uma coisa, Gênesis 2, 16 e 17, obedecer. Não come, não toque, viverá. Se comer e tocar, morre. Sabemos que ali existe 3 tipos de morte: a física, a espiritual, que é a separação do homem e Deus, e a morte eterna. Aquela morte que Deus estava falando para Adão era a espiritual. Se você desobedecer, você perde a comunhão comigo e perde a essência do que eu tenho dentro de você. Depois da morte espiritual, veio a morte física. Adão viveu 900 e poucos anos e morreu. Nós sabemos que Cristo foi pregar os espíritos em prisão. Creio eu que Adão possa ter crido ali e estar no céu. Houve uma oportunidade, mas existe a morte eterna, que é o julgamento final, o lago de fogo e enxofre, para onde vai o diabo, os demônios e aqueles que não creram em Cristo. Então, agora recriado, agora como nova pessoa em Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8,14 que quem é guiado pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então agora não podemos mais ser guiados pelo que vimos, pensamos, sentimos. Há uma direção no nosso espírito. Agora o Espírito Santo fala conosco como devemos nos comportar, crer, falar e agir. Amém. Agora coloca aqui, por favor, já que entendemos que o homem foi criado em mais semelhança de Deus, Adão perdeu, Cristo devolveu e agora fomos criados para sermos semelhantes a Ele. O que temos que fazer? Efésios 5:1. Portanto, sede o que, irmãos? Imitadores de Deus. Como o que? Filhos amados. Então, a gente pode imitar Deus de várias formas, mas eu quero focar na fé nessa noite. Eu quero focar como Deus trabalhou com fé. Como eu posso imitar o meu Deus, o meu Pai e o meu irmão mais velho, Jesus, no que eles creram e como se comportaram mediante situações. Eu me lembro que o apóstolo, numa das nossas mentorias, falou que quando Deus tem um plano, teve aquele plano de fazer o homem, após Adão pecar, após tanta coisa ruim acontecer, Deus não mudou sua confissão, Deus manteve o plano dele de pé, até Cristo chegar. Embora muitos cristãos hoje, eles possam se apostatar da fé, desistir da fé, eles possam pecar, abrir mão de uma vida santa, mas Deus não desiste do seu plano. Deus não continua, ou não entra em falar coisas negativas, Ele mantém a sua palavra. Então, por que muitos cristãos não veem as coisas acontecer? Eu estou dizendo a você que após vender as coisas, deixar de vender salada de frutas, as coisas entraram em um nível de dívida muito alto, mas eu mantive aquilo que eu tinha aprendido. Pai, eu chamo dinheiro para pagar essas contas. Pai, eu chamo pessoas para nos ajudar a honrar esses compromissos. Eu mantive, mesmo tudo parecendo que não tinha jeito, parecendo que dava errado, mas eu mantive. Um dia eu creio que vocês terão a oportunidade de ir na nossa igreja, mas os pastores de vocês já foram. O pastor Anderson com a sua esposa Regiane já foram. O pastor ministrou lá, estou chamando pastor ainda, se ligue, preste atenção, não é desobediência não, o senhor falou aqui, eu estou obedecendo. E o pastor ministrou em nossa igreja, foi um culto extraordinário. Eles viram, eles provaram, eles sentaram conosco, como ficaram as salas. Eu aconselhava o povo na calçada das ruas, porque eu não tinha gabinete pastoral. Como ficou o gabinete hoje? Então, tanta coisa aconteceu, diga assim, através da confissão, da fé. Um dia quando vocês foram lá, vocês vão ver que nossa igreja não é numa bela localidade como a de vocês, a nossa é no meio de uma favela. O povo que chega lá não acredita que tem um prédio daquele tipo, daquele porte dentro de uma favela. O que isso quer dizer? Não é o dinheiro que você dá, não é o dinheiro que entra, não é o povo que ajuda, é o Deus que nós servimos. Não é porque é São Paulo, Pernambuco, Estados Unidos, é a Europa, não é isso. Deus é o mesmo em todo lugar. É o nosso comportamento, a resposta que damos à palavra, o quanto nós cremos nele, é o que ele vai fazer acontecer. Então vamos começar com Hebreus. Agora eu quero entrar em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu não sabia que tinha esse dever aqui. A minha esposa, tu não viste o tempo não, rapaz, na tua frente. Isso porque eu prego sem tempo, meu amor. Agora não, agora já tem, agora eu sei tudo já. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o quê? Diga para o seu irmão, fé não é dúvida. Fé é certeza. Agora,
essa palavra, haveremos, de que haveremos está em que tempo? Passado, presente ou futuro? Então, a fé sempre se coloca a algo que não tem, não existe. Preste atenção. O que teu bolso pode fazer? O que você pode fazer? Não é necessário empregar a fé, mas o que foge do teu controle, você tem que usar a fé. Então aqui diz que haveremos de receber o que esperamos. Diga para o seu irmão, o que você espera já existe e já é seu. Diga, a sua fé vai trazer para você, se você acreditar. Porque se eu espero é porque existe. Se existe, diga assim, porque é meu. E a prova daquilo que não podemos ver. Algumas traduções dizem que a fé dá testemunho. O que é testemunho? Só se pode testemunhar alguém que viu ou ouviu alguma situação. Então a fé vê que você está faltando algo, não tem algo, está precisando. A fé vai lá em Deus, vê que existe e dá testemunho. Já existe e é seu. Aleluia! Diga, a fé dá testemunho. Versículo 2. Porque mediante o quê? Os antigos receberam ou deram um bom testemunho. Irmão, você não vai dar bom testemunho se andar em dúvida ou incredulidade. Bom testemunho você vai dar quando as pessoas souberem a sua situação, ou situações que você vive ou está vivendo, e situações que você não pode resolver com sua capacidade. E agora, as pessoas quando vê a solução, vão dizer, uau, como foi isso? Até o incrédulo vai ter que dizer, glória a Deus. Então, no seu, diga assim, no meu bom testemunho, mais uma vez, no meu bom testemunho, Deus é glorificado. Só no bom testemunho. Agora, o principal, versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo, preste bem atenção, grave essa palavra, o universo. Nós podemos entender o universo quando Deus fala para Abraão, conta as estrelas. Eu creio que Abraão olhou 3 Marias, Cruzeiro do Sul, não sei o que e tal, e achou que era impossível. Deus não estava falando do que ele podia ver, Deus estava falando do que ele criou. De acordo com os cientistas, existe mais de 1.000 ou 1 milhão de galáxias. A nossa é Via Láctea, que tem um Sol, uma estrela, 9 países, 9 planetas, e fora as incontáveis estrelas. Adão não conseguiu nem ver o que a gente vive. Mas eu não estava falando disso. Deus estava falando do que ele criou. Deus criou o universo. Através de quê, irmão? Através de quê? Da palavra. E aquilo que pode ser visto. Aquilo que pode ser. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não. Quando é que eu imito meu pai? Quando eu não vejo nada e digo, haja. Aleluia. Quando é que eu imito meu pai? A porta de emprego está fechada. Pai, no nome de Jesus, eu chamo o meu emprego. Eu quero dizimar e ofertar. Irmão, Deus não tem prazer em ver um filho seu passando fome ou necessidade. Então agora Deus não precisou de um molde para criar. Eu gosto de, não precisa colocar aqui não, é o que diz lá em Romanos 4,17. O Deus que chama as coisas que não são como se fosse. Ou seja, Abrão, pai elevado, Abraão, pai de muitos filhos. E agora, sem Abrão ter nenhum filho, Deus dizia Abraão, pai de muitos filhos. E automaticamente ele, olhando sua situação, que não tinha filho, mas crendo no que Deus disse que teria muitos filhos, dizia, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ele não respondia, Abraão não respondia mais por Abrão. Ele só respondia quando alguém o chamasse por aquilo que Deus disse que ele seria. Então agora Deus não precisou de modo. Observe, diga assim, criou tudo por sua palavra. Ok, Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há. O que é tudo o que há? Diga assim, o universo. Mas ele sustenta como? Pela palavra. Por sua palavra de poder. Eu vi um cientista falar certa vez
que aqui está, eu falei isso aqui, eu acho esses dias, aqui está a terra, e aqui está o sol. Ele falou que se o sol se aproximar da terra, eu não me lembro bem a metragem certa, mas digamos, 50 centímetros, se o sol se aproxima da terra, 50 centímetros, tudo que está aqui pega fogo. Mas se o sol se afastar 50 centímetros, tudo que está ali congela. Deus diz com sua palavra, nem para frente e nem para trás, aonde eu coloquei você. Deus não só criou, diga assim, Ele sustenta com a sua palavra. As ondas de Nazaré, lá em Portugal, rapaz, aquele mundo de água quando vem parece que vai acabar com tudo, mas quando chega na praia ela quebra, porque Deus colocou um limite, e esse limite está de pé, por causa daquilo que Ele disse. Agora, vamos entender que da forma que Deus trabalhou, Ele também fez em nós. É um versículo muito conhecido de vocês, 2 Coríntios 4,13. Assim está escrito: crie por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Deus colocou um espírito em nós, para corrigir a nossa vida, e para que eu e você pudéssemos ter condição de imitá-lo. Seria injustiça de Deus Ele dizer assim, ó, ame, porque Cristo fala, ame uns aos outros como eu vos amo. Seria injustiça, pastor, Ele cobrar isso de nós sem primeiro nos capacitar para fazer. E a palavra não diz em Romanos 5,5 que Deus derramou o seu amor em nosso espírito, juntamente com o Espírito Santo? Então, se a Bíblia diz que é para fazer, porque Deus me capacitou para fazer. Então aqui agora Deus me dá um espírito para que eu possa imitá-lo, para que eu possa falar como Ele falou. Agora Deus não quer só que eu fale como Ele, Deus quer que eu fale e sustente a minha voz como Ele. Hebreus 4,14. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. O cristão precisa aprender a segurar o que ele fala. Então ele acorda, digamos, depois da palavra do pastor Juliano, no domingo à noite ou de manhã, uma palavra poderosa, e o camarada acorda na segunda-feira daquele jeito: pai, eu vou chamar logo o sofá, a geladeira, eu vou chamar agora a cama nova, e ele vai chamando as coisas. Mas depois de uma semana nada chega, e ele começa agora a desfazer o que ele falou, porque a confissão posterior anula a anterior. Então ele começou bem, é confissão de fé, diga assim, é como uma gestação. A mulher está gestante e ela sente que está, deu o exame, um mês, semanas, ela não vê nada, não toca, mas todo dia ela, meu filho, que maravilha, e a barriga vai e ela sem tocar, sem ver o cabelo ou o olho, meu filho, mas quando acontece um aborto, o que é um aborto? Uma interrupção de uma vida ou de um plano. A criança morre e tudo vai por água abaixo. Mesma coisa é a confissão de fé. Você está, eu creio, eu chamo, dá certo, vai gerando vida no Espírito, mas no dia que faz, será? Rapaz, esse negócio está cheio. Meu Deus, se for tua vontade, diga assim, tudo cai por água abaixo. Agora Deus nos ensina a falar pelo Espírito que Ele nos deu e manter a nossa confissão. Justamente o que Ele fez em Hebreus 11:3, criou e mantém em Hebreus 1:3. Ele mantém o que diz. Então muitos cristãos são guiados pelo que vê, pelo que sente. As coisas apertaram. O que acontece lá em Pernambuco? As coisas apertam, as pessoas deixam de ir para a igreja, mas era agora que era para ir, chegar mais cedo, estar orando. Então a culpa não é de Deus. Ele criou tudo, nos deu tudo para que eu e você andasse como Ele quer que a gente ande. Agora preste atenção, depois que entendemos que tudo isso aqui foi feito, Deus agora cobra. Ele dá uma responsabilidade. Hebreus 10:38, por favor.
Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, voltar atrás, desistir, minha alma não se agradará dele. Muitos cristãos têm perdido o prazer de Deus em sua vida, porque sua vida é um retrocesso. Eles só andam para trás. Nós somos responsáveis em fazer a nossa vida avançar. A Bíblia não diz que Deus vai nos abençoar. Não. Está escrito, Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou. Diga, eu sou abençoado. Agora, a questão de você viver essa vida abençoada aqui na terra, não é mais de Deus. Ele nos abençoou. E a Bíblia diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Agora a minha fé traz o que está lá para a minha vida física. Viver por fé não é ter lampejo de fé. Não é quando acabar um culto eu creio. É diante de qualquer circunstância e situação eu creio na palavra. É fazer da palavra o guia da sua vida. Agora diga para o seu irmão, impossível isso acontecer sem leitura e oração. Porque certo homem de Deus chamado T.L. Osborne, um milagre que eu mais fico fascinado que o Dr. T.L. Osborne fez foi na África, muita cura acontecendo, isso está relatado no livro. E a mãe trouxe uma criança, falou, teu Deus não cura, e entregou nas mãos dele. E a criança não tinha olhos, eram 12 buracos. Teu Deus não cura, e entregou. E ele pegou e disse, obrigado, Senhor, pela cura dessa criança. Quando desceu a criança, um par de olhos azuis. E esse mesmo homem de fé, ele disse, como os cristãos querem andar por fé, se eles passam a semana toda alimentando o seu corpo físico, com o café da manhã, almoço, janta e fora os lanches, e o seu espírito querem alimentar aos domingos com um lanchinho frio, e querem vencer o diabo, vencer o pecado e andar pela palavra. Diga, é impossível. É impossível. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Sem contato com a palavra. Isso não quer dizer que quando você lê a palavra, você vai ter fé. Não. Nós temos fé. E eu vou te provar que temos fé. Romanos 12:3. Só o finalzinho dela. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Deus não deu uma fé a mim e uma ao pastor Juliano, outra ao pastor Carol, não, pastora Carol, todos quando nascem de novo recebem a mesma medida, mas fé é algo mensurável. E o que é algo mensurável? Pode crescer, pode se desenvolver. Diga assim, eu sou o responsável de fazer minha fé crescer. Vou te mostrar que a fé é nossa. É Tito capítulo 1 versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover o quê? Promover o quê? E essa fé é de quem? Tem algum eleito aqui? Para promover a fé que é dos eleitos. Vamos dar um pulinho em Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez. Deus não vai dar mais. Aleluia. Diga, Deus já me deu fé. Agora, Judas está falando, você tem que batalhar por ela todos os dias. Porque todos os dias o diabo vem querendo falar para mim e para você que a fé é uma mentira, que a palavra é uma mentira, porque ele falou isso a Eva, quando o diabo se manifestou para Eva, em Gênesis capítulo 3, ele falou, tu não podes comer de nada, foi isso que Deus falou, ela falou, não, Deus falou que eu posso comer de tudo, mas se eu comer daquela eu morro, e o diabo falou, tu não vai morrer, chamou Deus de mentiroso. Ele é especialista em querer chamar o nosso pai de mentiroso. Mas Jesus falou em João 8,44 que o diabo é pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Só que muito crente, muito cristão, isso é uma vergonha para os cristãos, tem sido envergonhado porque crê mais no diabo do que na palavra. A palavra não funciona, irmão, porque há uma necessidade na tua vida.
Deus não vai fazer porque você está precisando. Deus faz para quem crê. O justo viverá. Eu lhe dei 3, mas tem muito, eu não quero sair da rota. Mas tem muito versículo mostrando que a fé é nossa. A fé é dos eleitos, a fé é dos santos, é minha. Deus espera que você viva por fé. O justo viverá pela fé. Que fé? A fé que Ele te deu, irmão. Não é a fé que você vai adquirir porque jejua muito. Não, eu vou ter que orar. Não, Deus já deu fé para você viver uma vida de fé. Agora não é porque Ele deu e você não lê, você não ora, outras pessoas não leem, não oram, descompromissado, culto de 15 dias, não vai no, como é o negócio que você lidera? No OEB, e não vai para canto nenhum, e só quer usar fé quando precisa, só quer usar fé quando necessita, aí acaba onde? No agiota, servindo a um Deus que é dono do ouro e da prata, mas vai para o agiota, sendo herdeiro de tudo. Romanos 8,17, Deus nos fez herdeiro e cordeiro com Cristo, mas vai para o agiota. Mas por quê? Porque não conhece o Deus que serve. Você só crê no que você conhece. À medida que você desenvolve um relacionamento com Deus, você crê em sua palavra, e quando você crê em sua palavra, ela torna-se verdade para você, e aquilo que é verdade para você, vai acontecer em sua vida. Aleluia! Vai acontecer. Posso ouvir um amém? Amém! Nós lemos Hebreus 10:38, mas o 39 diz como? Tudo versículo conhecido que eu creio que o Senhor prega aqui. Tudo conhecido. Nós, entretanto, não somos daqueles que regridem para a perdição. Tem tradução que fala regridem para serem destruídos. Ou seja, para o cristão abdicar da fé, retroceder na fé, ele voltar para ser destruído. É justamente o que Cristo falou em Lucas 14:62. Aquele que põe a mão no arado e olha para as coisas que deixou para trás, não é apto para o reino. Se não serve para o reino, o que lhe aguarda? Destruição. Temos que entender, irmão. Cadê meu filho? Bota aqui. Mas sim, somos dos que creem, são salvos e seguem. Diga, a fé é um caminho sem volta. Aleluia. Se voltar, destruído. Se voltar, Deus fala, não me agrado. É mais ou menos, porque nós lembramos o que dizem, não precisa colocar não, tá? Quando fizer, coloca, eu dou o tu. Números 14:28. Deus fala, Moisés, diz a eles que eu farei com eles segundo o que eles têm falado. E o que isso quer dizer? Número 13, Deus manda Moisés enviar espias para ver a terra de Canaã e ver como o que Deus tinha dado era maravilhoso. Eles voltam, trazem do vale de Escol um cacho de uva que era 2 homens para carregar. E agora diante de Moisés disseram, realmente a terra é boa e mana leite e mel. Mas 10 deles disseram, mas lá tem os gigantes, os Anaquins, que é filho de Anak. Anak foi um gigante, um guerreiro muito conhecido. As cidades são fortificadas, não temos força contra eles. Olha o senso de inferioridade. Ele nos vê como um gafanhoto e nós nos vemos como um gafanhoto diante deles. E a Bíblia diz que Josué e Caleb tomaram a frente. Não, a terra é boa, como Deus disse. Se Ele se agradar de nós, nos colocará lá. O amparo deles foi embora. Nós vamos comer aquele povo como se come pão. Mas eles inflamaram, os 10 inflamaram a terra. Aí onde é que está o erro? Levantemos um capitão e voltemos. Se retroceder, Deus não tem prazer. Para que, olha o que eles falavam, para que nos trouxe o Senhor aqui? Para morrermos à espada? Não tinha sepulcros no Egito. Deus disse, da forma que eles falaram, vai acontecer. Todos de 20 anos para cima, vai morrer aqui. Diga para o seu irmão, e aconteceu. Diga, cuidado com o que você fala. Palavras são semente no reino do Espírito. E algumas pessoas amaldiçoam seu casamento, amaldiçoam a esposa, o marido, o filho, casa, minha casa é um inferno. Quando você fala minha casa é um inferno, o diabo chega lá. Quem vive no inferno é o diabo. Se tua casa é um inferno, quem está lá é Satanás.
Cuidado com o que fala, irmão. Porque nós estamos aprendendo que Deus criou tudo falando. Nos deu um espírito para crer e falar. Nos manda andar por fé, nos manda falar e sustentar o que nós falamos. Então a falta de consciência disso derrota muito crente antes mesmo de entrar na guerra. Antes mesmo de entrar no ringue, já está derrotado. Entra como um derrotado. Agora, Hebreus 11:6. Deus nos deu fé, nos disse que o justo viverá pela fé, e agora ele fala que em verdade sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, por que muitos cristãos não decolam na vida como um cristão? Para ter alguma coisa, tem que trabalhar muito. Para ter alguma coisa, tem que estudar muito. Para ter alguma coisa, tem que suar e ter seu esforço. Porque se não for assim, não vai ter nada. Porque a vida que eles vivem não agrada a Deus. Sabendo eu e você, que tem uma hora que o dinheiro falha. Eu não sei quem morreu, Leandro ou Leonardo? O senhor que ouvia muito, quem foi que morreu aí? Foi não, Quem que é? É de comer isso aí? mas morreu um, Leandro, rico e milionário. Foi montado uma UTI, os melhores médicos, na casa dele, com o dinheiro que ele tinha. O salvou? Não salvou. Então o dinheiro ajuda muito a gente e é necessário para a nossa vida, mas não pode ser o nosso Senhor. Então, ou seja, se você trabalha muito, cuidado, porque tem pessoas que entram em depressão quando é colocado para fora do emprego. Eles confiavam tanto naquilo, e quando é colocado para fora, não sabe o que fazer. Uma vida de fé é uma vida de dependência em Deus. Porque Deus fala: se eu abrir uma porta, ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém abre. Aí entra a sua soberania. Diga: quem manda é meu Pai. Temos que entender esse tipo de coisa. A fé nos leva a crer e andar. Agora, a fé, ela combate, preste bem atenção, a fé não anula o que está acontecendo, problemas, desemprego, não anula isso, mas ela não foca nisso. 2 Coríntios 5:7, por favor. Ô papai, te amo. Aleluia. Pois vivemos por quê? Aí fala vivemos, mas tem tradução que é andamos. Pois andamos por fé, não pelo que nos é possível. Então, se nós formos nos basearmos naquilo que podemos ver, por exemplo, hoje, pastor, aquele prédio que é o sonho de começar uma obra, hoje, pelo que o senhor vê, tem condição de entrar lá? Não. Tem noção do aluguel daquele? 120 mil. O aluguel é 120 mil. Hoje, com esse valor, com o que é movimentado nessa igreja, naturalmente falando, tem como entrar lá? Não. Então, ou seja, tem situações que nós vamos precisar de alguma coisa, uma cura, um milagre. E se a gente parar para observar a situação exterior, a gente vai dizer assim, ó, é impossível. Quando falamos é impossível, esquecemos do que está em Lucas 1,37. Para Deus não há Impossível. Mateus capítulo 23. Aquilo que parece impossível aos homens, para Deus torna-se. Quando eu digo impossível, eu estou dizendo, nem Deus pode fazer. É aí que se anula o poder do Deus Criador. Porque Deus só age onde tem fé. Então muitas famílias, muitas pessoas têm perdido isso. Você sabia que eu vivia nessa situação? A minha casa era tão simples que eu tinha vergonha de levar o meu apóstolo lá. Vivia batalhando, se esforçando com a minha força e capacidade. Eu sempre fui trabalhador. Mas quando eu aprendi essa palavra, quando eu entendi como funciona, que eu tenho autoridade para falar as coisas acontecer, eu comecei a usufruir de uma vida que eu não tinha antes. As coisas começaram a chegar sem muito esforço físico. A nossa igreja, quem está lá sabe e viu, tudo que está lá foi através de oração. O calor era tão insuportável, eu ia de terno, já profetizando, eu estou com um frio muito grande, então sentindo o ar-condicionado, o povo ficava rindo. Mas pela manhã, porque na nossa igreja tem oração dos homens, os homens é 5 às 8 da manhã, as mulheres 6 às 8, um dia homem, um dia mulher, um dia homem, um dia mulher, constante. Então,
Eu gosto de orar no Espírito, eu passo lá 2 horas orando em língua de joelho, sentado. Depois eu intenso. Daqui a pouco eu ia para as paredes. Ar-condicionado. Eu chamo você. Cada parede eu ia tocando. Colocamos um carpete lá maravilhoso. Esse carpete. Eu chamo você. O nosso telão para a igreja que nós temos custou 185 mil. Comprou à vista, apóstolo? Não. Para o telão chegar lá, o dono da loja fez para mim quase 50 vezes. Mas o telão está lá. Ele teve que se enquadrar ao que eu decretei pela fé. Eu vou levar esse telão. Só posso pagar assim. Vende. Ele me vende há 13 anos, sem falhar. Apertou, meu irmão, você pode levar o telão. O nosso telão ele mede 6 metros por 3 de altura. O pastor ouviu lá. E instalado de forma sobrenatural. Eu pago 3.500 de telão por mês, e de 6 em 6 meses, 6 mil. Após como é que paga? Eu estava dizendo ontem ao pastor e à pastora, eu não procuro saber o que entra na minha igreja, eu não sei o que paga, porque um dia eu procurei saber, quase endoido. Nós também. Quase endoido, estou falando sério. Quando eu vi o que entrava e o que eu pago, se a gente paga, ela é a diretora financeira com as demais. Minha filha, a gente paga isso, paga, meu filho, paga. Quase que o diabo pega a minha mente. Está repreendido, meu irmão. Aí Deus falou comigo. Mas eu não disse a você que não era o dízimo, a oferta, era eu que ia fazer. Aleluia. Para que você foi olhar? Eu não sei mais o que entra, pastor. Eu estou falando sem mentira que quem mente é filho de Satanás. Isso é um recado importante. Quem mente é filho de Satanás. Então, eu não sei o que entra. Eu sei que é pago. De forma sobrenatural. Todos os passos que nós damos, Deus honra. Mas porque Deus honra a fé. Nós cremos que Ele é capaz de mandar o recurso, independentemente de quem está na igreja. E assim tem acontecido. Então a fé, ela não vai deixar eu estar observando o que está aqui. A fé, ela foca na palavra. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por fé. Quer ver um exemplo disso? Bota aqui, meu filho, por favor. Romanos capítulo 4. Meu pastor, eu não estou olhando para a hora, não. Não tem pressa, não. Mas me dê pelo menos um horáriozinho para eu ter a base. Porque aqui vai sair versículo até amanhã. Aí o senhor tem que dizer para mim assim. Romanos 4, versículo 17. Irmãos, pegue isso aqui. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai. Preste atenção. Esse eu o constituí é Deus. Agora ele é o nosso pai, é Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem Abraão depositou o quê? Sua fé. O Deus se faz o quê? Da vida aos mortos. Continue. E coloca a existência Elementos inexistentes. Como se existisse. Diga para o seu irmão, imite seu pai. Imite seu pai. Diga, imite seu pai. Chama as coisas que não são, como se já estivesse aqui. Aleluia. Versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os. Eu fui pesquisar o que é a palavra prognóstico. E eu não lembro toda a definição, mas prognóstico é um decreto. Prognóstico é um fim. Qual era o prognóstico desfavorável de Abraão? Você não tem filho. Era um decreto. Por quê? Sara era estéril desde juventude. E ele nessa época tinha 100 anos de idade. Então o prognóstico ou o decreto para Abraão é: não tem filho. Ele creu contra. Ele creu contra tudo que Deus tinha dito. Porque o prognóstico era: não tem jeito, não tem como, não vai dar certo, é impossível. Diga assim: Abraão creu. Contra o que era contra. Tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será o próximo, por favor. Agora, veja só, sem o quê? Ele sabia do problema, pastor. Ele sabia, porque a caminhada da chamada de Deus ao nascimento de Isaac, 25 anos. Deus chamou com 75, nasceu o menino com 25 anos.
Todos os dias, eu acho que quando ele passava na praça ou algum lugar, eu não sei, e quando alguém dizia, ô pai de muitos filhos, porque é Abraão, e alguém sabia que ele não tinha nenhum filho, seria motivo de zombação. Isso, não tem nenhum filho, como é que é pai? Mas a palavra diz que ele não desfaleceu no que ele acreditava. Ei, irmão, não importa o que vão dizer, é o que você crê. É isso. Vai ter pessoas ao seu lado para colocar dúvida em você. Não crê. Por isso sonhos e projetos só se conta para quem crê. Acaba conta para um carnal da vida. Acaba, rapaz, tem vergonha. Tu vai comprar isso como, Eduardo? O carnal é assim. Mas o que crê é o que, meu irmão? Arrumar-se um companheiro de oração. Vai acontecer. Vai acontecer. Abraão não desfaleceu. Aleluia. Permaneceu firme na fé. Reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, porque contava cerca de quantos anos? E também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Ele sabia, eu estou velho, meu vigor não é o de antes. Sara não me deu um filho quando eu era jovem, que a diferença era 10 anos, está com 90. Mas a palavra diz que ele não ligou para nada disso, mas se fortaleceu na fé. Ele não deu atenção às evidências naturais, mas creu no poder sobrenatural da palavra de Deus. Próximo versículo. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé, preste bem atenção, se fortaleceu andando, foi? Pela fé se fortaleceu reclamando, pela fé se fortaleceu murmurando. Não. Se fortaleceu como? Glória a Deus. Quem anda por fé não perde tempo reclamando da vida. Quem anda por fé não perde tempo murmurando, queixando marido, mulher, filho, emprego, governo. Até então, porque esse governo ou que vai surgir, ou o anterior, não tem nada a ver conosco. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Se você não sabe, fomos enviados de lá para cá. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro que aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. Diga assim, vai chegar o tempo de eu ir para casa. Porque o Senhor não falou, eu estou indo preparar lugar. Na casa do meu pai tem muitas, e uma delas é minha, de Sheila e de minha família. Ai, fica de fora se quiser. Então, estamos aqui passando um tempo. Diga para o teu irmão, não se acostuma muito não. É temporário. Mas o tempo que passamos aqui, temos que glorificar o Senhor. O tempo que passamos aqui, temos que dar honra e glória a Ele. Sabe? Nós precisamos aprender esse tipo de coisa. Eu vou sair um pouquinho aqui agora. Não, aqui tá bom. Dá um pulinho aí para Filipenses 4:13. Glória a Deus. Todo mundo de uma vez só. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, não bote agora não. Por favor, segura aí. Agora grite o versículo 10 aí. Grite o 11. O 12. Só pegou esse? Volta para o versículo 10. Vamos ver quando Paulo falou isso aí. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Diga assim, oferta. Dinheiro. Diga assim, mantimento. Era isso que ele estava falando. O apóstolo se alegrando, porque eles se lembraram e mandaram dinheiro para ele, porque ele precisava disso, ele vivia da obra, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. 11. Não vos declaro isso por estar necessitado. Por quê? Aprendi. Por quê? Porque aprendi a viver o quê? Satisfeito. Sob toda e qualquer circunstância. Não é pelo dinheiro que você mandou. Eu aprendi. Diga para o seu irmão, aprenda. Aprenda. Eu tenho experiência, ele falando, eu tenho experiência com meu Deus, sei que Ele não falha, não tarda, Ele me ama. Agora eu aprendi a passar por qualquer coisa nessa vida. Uau! Versículo 12. Sei bem o que é passar o quê? E sei o que é andar com?
Aprendi o... Diga para o seu irmão, aprenda isso, irmão. O mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Seja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações, porque eu posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. Crente fiel não reclama da vida. Crente fiel não murmura. Crente fiel não falta culto quando está chateado com alguém. Até então, não foi Deus que fez nada com você. E o que é isso? Criancice espiritual. Meu Deus. Por isso as coisas não chegam. Menino, quando pega coisa valiosa, quebra. Tem muito crente que só vai prosperar quando amadurecer. Nós precisamos entender essas coisas. E como alcança isso, apóstolo? Você acha que Paulo passou por tudo aquilo ali? Passou porque é maduro. Passou porque sustenta as coisas. Foi chamado para uma vida. E Jesus tinha dito, ele vai ver o que vai sofrer pelo meu nome. E sofreu, não resistiu. Olha, porque a hora deixa, né? Por favor, 2 Coríntios 11. Vamos ver o que ele falou sobre passar por muita coisa. Deixa eu ver se eu e você passa por um trisco desse. 2 Coríntios 11, a partir do 23. São servos de Cristo? Isso é uma pergunta. Eu acho que ele estava rindo nessa hora. Ele é um servo de Cristo? E começou a rir. Eu ainda mais me expresso como se estivesse o quê? Enlouquecido. Pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Em perigo de morte? Várias vezes. Continue. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Continue. 3 vezes fui espancado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos, aleluia, em jejum, e suportei frio e nudez. Só até o 28, além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que eu tenho com as igrejas. Meu Deus! O que nós passamos para querer abrir mão da fé? Quem levou uma surra porque estava pregando na praça aqui? O que é que você encara demais para desconfiar do seu Deus? Foi que você passou demais? Aí, nós como os cristãos, todo respeito, uma vida medíocre, sabe, uma vida fraca, no raso. A palavra ordinária não é uma xingação para a mulher, ordinária é o simplório, ordinário é o simples, é o que qualquer um faz, isso é ordinário. Com uma vida dessa, quer ver Deus fazer grandes feitos na sua vida? Pergunta para o teu irmão, e vai? Nós temos que entender. Meus filhos estão em Portugal, cada um pastoreia uma igreja. São ministros todos os dois. Foram fazer evangelismo na praça em Portugal. O povo correu, quando vira a Bíblia, correram. Toda vez que eu vou para Portugal, que eu vou todo final de ano, passo 2 meses lá, eu oro muito por eles, porque eu vou na época do frio, -2, 12 graus, e meus filhos saem com os filhos dele, novinho. A gente chega na igreja com isso aqui, sobretudo, aquele negócio. Quando eu observo o povo chegando do trabalho o dia todo, irmão, muito crente na minha igreja, apóstolo, ou para Portugal, sai para canto nenhum, não pode nem para o bairro vizinho. Aqui tu falta culto, lá tu morre espiritualmente. Lá tudo é longe, é comboio, Uber, é ônibus, um frio extremo, assim para nós que somos do Nordeste. E chega lá e te vê o povo de raça, cansado do trabalho, o corpo querendo cama, um frio daquele, mas chega lá, bota a bolsinha aí, ó, adora o Senhor. Irmãos, para nós aqui, tudo é propício, igreja perto de casa, facilidade, e os crentes infiel, não honra a palavra, não honra a igreja, não honra a Deus, e quer viver, não vai não, irmão.
O reino não funciona assim. Olha tudo que Paulo passou e não abandonou o Senhor. O que é que nós passamos demais para descrer dessa palavra? O que é? Eu era um cachaceiro, brigão de bar. E aí eu dizia na mesa do bar: vou me converter. Os caras já tá bêbado. Não, eu quero sair dessa vida. Se dia que eu sair, não volto mais. 24 anos. Ninguém nunca mais me viu botar uma gota de água na boca. Ninguém. Deus gosta quando um homem ou a mulher é decidido. Está escrito em... Põe aqui, filho, para o pessoal ler comigo. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, o propósito em algumas traduções é caráter, cujo caráter está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Deus gosta disso. E o que ele diz é: haverá perfeita paz na vida dessa pessoa. Mas quem não deposita a sua confiança em Deus, não vive no que ele decretou para a nossa vida. A vida de fé é extraordinária, mas não é uma vida irresponsável. Quem anda por fé não anda no automático. Ele precisa ser uma pessoa diligente. Está em leitura, em oração, em consagração, para se manter nessa vida, para viver essa vida. Eu quero que o horário do culto é esse, né, pastor? Eu quero colocar mais um. Eu acho que eu paro por aqui. Não é pressa não. Então eu vou pregar 2 versículos. 2. Vamos colocar do início. Marcos 11, versículo 12. 11, 12. Vamos para o início. Daqui é melhor porque essa luz fica bem no olho, aqui ele é melhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome até o 14. 13. E avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser o quê? Folhas. Porque não era época de figo. 14. Então a repreendeu e a amaldiçoou. Nunca mais, em tempo algum, como alguém fruto de ti. Agora eu gosto de Bíblia, é detalhe. Ao detalhe. E os discípulos fizeram o quê? Escutaram quando proferiu. Nada aconteceu. Jesus. Eu quero que você seque. E ele não ficou olhando para trás e secou, ele deu a ordem e foi embora. Os discípulos ouviram e olhou, disse: gente, ele falou e nada aconteceu. Versículo 20. E caminhando eles pela manhã, diga assim, no outro dia, viram que a figueira secara desde onde? Vamos dizer que isso aqui é a figueira, a árvore, aqui é a superfície, a superfície, aqui está embaixo da terra. Geralmente as raízes ficam sobre a superfície ou abaixo. Tudo que nossos olhos não veem é classificado como reino do Espírito. Então, ou seja, quando Cristo falou seque, aonde se via, ninguém viu. Aonde não se via, estava acontecendo. O impressionante deles é, eles ouviram, nada aconteceu. No outro dia, uau! Começou de onde, diga-se, confissão se inicia no reino do Espírito. É lá que você começa. Pai, obrigado porque é meu. Pai, obrigado, eu chamo. É lá. Um dia vai se manifestar. Aí versículo 21. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. 22. Observou-lhe Jesus, tendo fé em Deus, no original, porque a gente sabe que o Novo Testamento todo foi escrito no grego. No original grego está: tende a fé, do tipo da fé de Deus. Porque o tipo da fé de Deus, Deus criou tudo como? Jesus pegou a figueira como? E agora Cristo manda eles imitarem essa fé. Versículo 23. Agora aqui, agora, diga assim, agora é para mim.
E com toda certeza eu vos asseguro, qualquer pessoa. Esse sim, qualquer pessoa, não está falando de alguém que está no mundo, não. Qualquer pessoa que está em Cristo. E qualquer pessoa que está em Cristo não é obrigatoriamente ser um apóstolo, um pastor, um diácono, não. Qualquer novo nascido, qualquer pessoa que é cristão, crente fiel, se crê. Ordenar este monte. Ele não mandou pegar a pá, a enxada, o trator, o carro de mão. Ele mandou fazer o quê? Levanta-te, lança-te no mar. E não houver o quê? Dúvida em seu coração. Mas crê que se realizará. Ali não é o que pede. O original é disse. Crê que se realizará o que disse, assim será feito. Irmãos, está muito claro para mim e para você. Quem está falando isso aqui? Por que eu fiz? Porque ele está dizendo. Eu aprendi com o apóstolo Sérgio Pessoa, mas ele me ensinou mediante a palavra. Eu vi, está escrito. Qual era o monte que havia na nossa frente? A situação financeira, material para chegar e muitas outras coisas. Então agora, não, o apóstolo me ensinou, Jesus já falou. Então, vamos parar. Por quê? Minha esposa trabalhava de segunda a sexta. O sábado eu ia para a Ceasa comprar, eu pegava uma Kombi enchida de frutas. Domingo de 5 da manhã estava essa mulher começando a cortar. Chegava a mãe dela e as irmãs e faziam 7 caixas térmicas, 8, 10 de salada de fruta. E agora ia aquela equipe de gente para a praia vender. Para, Sheila. Vamos parar. Por quê? Porque fomos instruídos. A palavra diz, e eu creio que assim será. Está aqui, pastor. Agora, eu vou lhe mostrar qual o problema de muito crente. Marcos 8, por favor. Muito crente. Marcos 8. Eu creio que é o versículo 14. Veja aí. É isso mesmo. Acompanhe isso, pelo amor de Deus, e pegue. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar o quê? No barco. Tinha consigo 10 pães. Era quantos? 2. Não, 2 não, é 15, é o versículo. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Segura aí. Fermento na Bíblia é influência. A influência dos fariseus é a religiosidade. A influência de Herodes é o mundanismo. Diga, a igreja não é lugar de religioso e nem de mundano. Ele está falando sobre isso. Versículo 16. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Quando Cristo viu a conversa, epa, rapaz, conversa é essa? Aí disseram para o outro: é porque ele não sabe, rapaz, tu trouxe pão. Como é que vai alimentar o povo? Outro versículo. Ao notar a discussão, Jesus questionou: aleluia, por que discorreis sobre não teres pão? Até agora não consideraste? Nem ainda compreendeste? Permanecesse um coração petrificado? Continue. Tendo olhos, não vedes, possuindo ouvidos, não escutais, não vos recordais? Meu Deus. Recordar de quê? Bota o outro. Quando dividiu os 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços sobraram recolheste? 12. Continue. E quando eu parti 7 pães para aquele 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolheste do chão? 7. Continue. Ao que Jesus concluiu: e não ainda compreendeste? Meu Deus. Aleluia. Quando eu li isso aqui, eu passei semanas meditando. Ou seja, talvez eu queira comprar algo para a igreja agora e ficar: meu Deus, será? E Deus: sim, meu filho, e o cimento, e o tijolo, e a cerâmica, e os milagres, e o que eu fiz. Você não lembra? É isso mesmo. Eles tinham esquecido, meus pastores. O Senhor falou: ei, eu sou o mesmo. Só tinha 5 pães, eu alimentei 5, sobrou 12 do cesto. Tinha 4.000, 7 pães, eu alimentei, sobrou 6. Ei, eu ainda posso fazer. Vocês não entendem?
A indignação. Por isso que em Marcos capítulo 9, quando ele desce do Monte das Oliveiras e encontra agora um filho endemoniado, e ele chega, o que é isso aí? Ele desceu com Pedro, Tiago e João, o resto estava lá. E o pai do menino falou: eu trouxe a teus discípulos e eles não podem fazer nada. E Cristo não virou para o povo, virou para o discípulo. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vão sofrer? Foi para o discípulo: traga o menino. Aí foi aquela hora que o pai disse no versículo 22: se tu pode fazer alguma coisa, faze. Aí 23: se tu podes crer, tudo é possível aquele. Quando o Senhor fala tudo, diga assim: não está colocando limites. Ele está dizendo: tudo pode chegar na sua vida se você crer. Está escrito. Está escrito. Eles esqueceram do que o Senhor tinha feito. Esqueceram quem era Jesus. Diga para o seu irmão: não se esqueça de quem é Jesus. Porque está escrito em Hebreus que Ele é o mesmo Hoje e será para todos sempre. Eu quero encerrar com isso aqui. Essa passagem que eu vou ler agora, se encontrar, porque lá em Tiago capítulo 5, vamos botar aqui só para relembrar, já que estamos botando, né? Tiago 5, 16, 17. Portanto, confessai vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Porque a oração é de súplica, mas a oração feita por um justo é muito poderosa e eficaz. Diga para o seu irmão: sua oração. Diga assim: a do pastor é. Diga: a da pastora também. Diga assim: mas a sua oração, Deus está dizendo que é poderosa e eficaz. A oração. Diga: a minha oração tem um poder extraordinário. A nossa oração. Porque quando o apóstolo Sejão orou, chamando as coisas, eu vou continuar orando, porque se ele pode, eu posso. Versículo adiante. Elias era um homem, uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O outro: então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu. Tiago está relembrando o que houve, eu vou mandar ele abrir, em 1 Reis. Agora, Elias ousado, a gente estava conversando, naquele dia na padaria, pastor Marcos, e foi o senhor que relembrou esse versículo aí, que Elias disse: segundo Deus cuja face eu estou, preste bem atenção, segundo Deus cujo a presença eu vivo, segundo a minha palavra não chove. Não foi Deus dizendo, ele falou assim: ó, eu estou diante de Deus que conhece a minha vida, e o que eu falar vai assinar embaixo, não vai chover. É isso. Mas depois que ele venceu os 400 profetas de Baal, decepando suas cabeças, ele volta a orar para que chovesse. 1 Reis 18, versículo 41. Em seguida orientou Elias a Acabe. Acabe era o rei. Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto O barulho da chuva. Quando eu cheguei em São Paulo aqui esses dias, eu peguei o céu limpinho, rapaz, como o nosso lá, embora lá está chovendo muito, 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 limpinho. E toda vez que eu olho para esses céus limpos assim, quando eu quero pregar quando eu quero chamar as coisas para a igreja, eu corro para isso aqui. O versículo da minha vida é Hebreus 10, 38. É o da minha vida: o justo viverá pela fé. Esse é meu versículo. Mas quando eu quero crer para chamar, eu me lembro disso aqui. O céu estava limpo, ninguém estava vendo nada, nem ouvindo. Mas aprenda uma coisa, irmão: o homem espiritual é diferente. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem espiritual entende bem
tudo, e de ninguém entendido. Então quando Elias falou, corra rei, corra, não era qualquer pessoa, era o rei. Corra, corra, eu já estou ouvindo chuva. Eu acho que o rei olhou assim, chuva? Vai ficando doido, eu já estou ouvindo. Diga para o seu irmão, aprenda a ouvir. Pelo Espírito. Eu já estou ouvindo. Versículo posterior. Enquanto Acabe caminhava para seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Segura aí. A gente estava ontem, como é o nome daquele lugar? O monte lá em cima? Alto do Pico Rico, é? É o pico lá. Do Curuvi, é um negócio assim. Alto, de lá via toda Vale do Paraíba, não é isso? Que lugar bonito, irmão. Alto, alto, alto. Aí eu peguei e disse, pastor, vem cá. Disse, a gente está aqui, certo? Certo. Digamos que Elias estava naquele montezinho ali, ó. E digamos que o mar fosse para o outro lado. Se Elias aqui, a gente estava conversando, dobrou o joelho e dizia, sobe ali. Continua. Para poder pegar o lugar certo. Então ordenou o seu servo, sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada lá, Senhor. Mas ele ordenou, retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Isso não é uma frase decorrente, o correto aí é, e ele voltou lá 7 vezes. O que quer dizer? É que Elias aqui, onde eu mostrei a ele, orando, um lugar já era alto, e mandou o rapaz para um lugar mais alto um pouquinho. A gente viu lá um lugar mais alto, o rapaz subia lá, olhava para o lado do mar. Quando voltava, nada. Pico do Itapeva, cada vez que o rapaz voltava, encontrava ele orando. E as 6 primeiras vezes, a resposta era negativa. E ele orando dizia, volta. Daqui a pouco ele voltava, nada. Encontrava ele orando, ele dizia, volta. Preste bem atenção, aprenda isso, pelo amor de Deus. Quando você ora por algo, você não pode aceitar qualquer resultado, a não ser o que você está orando. Amém. Tem pessoas que oram, sabe? Deus, eu quero um emprego, Senhor, que me dê tempo para a tua obra. Aí aparece um emprego que consome todo o seu dia. Aí ele vai e se agarra com isso. Vou logo pegar. É como se não acreditasse que Deus pudesse dar o que ele estava pedindo. Eu passei 2 anos desempregado. Eu trabalhei viajando durante 10 anos, norte e nordeste, o Amazonas eu fui, o Pará também, o Maranhão também, o Piauí também, o Ceará, Rio Grande do Norte. Não trabalhei bem mesmo em Alagoas, nem Sergipe, mas na Bahia trabalhei. E aí, quando eu me converti, eu passei 2 anos viajando ainda, pastor, mas não dava mais para mim. Eu tomei gosto eu era da Assembleia de Deus, do evangelismo na rua, culto relâmpago, aqueles caixas amplificados, eu era o maior, quem levava nas costas era eu com o maior prazer. E passavam os amigos meus que jogavam futebol, cachaceiro, rapaz, deixasse estar com a gente para estar com essa caixa nas costas, rapaz, isso é o que eu estou fazendo. E aí pregava, mas eu passava 2, 3 meses fora de casa, viajava com meu irmão e com amigos de trabalho que eram cachaceiro. Eu não bebia, mas sentia um desejo, eu era novo convertido. E queria estar naquele meio, era uma luta, eu ia para o culto, mas não vou mentir, a cabeça estava lá no forró. Disse, rapaz, cheirando não vou mais. E quando eu parei de viajar, eu disse, Senhor, eu quero um emprego que eu comece de 7 da manhã, 5, não importa. Mas de 7 horas eu largo para poder fazer a obra. Então vários empregos surgiram, largando do Recife, de 7h30, 8. Eu cheguei em casa 9h30, 10 horas, eu não quero. Eu comecei a levar nome de preguiçoso, pastor. Acaba que passava 3 meses vendendo fora de casa. Eu mantinha minha família, ajudava meus irmãos. E agora passei a levar nome, mas eu sabia que era por causa do reino. E eu não quis os empregos dessa forma. Foi aí que eu mergulhei. Eu levava Nestor para a escola, e eu orava 4 horas pela manhã. À tarde colocava Nestor para dormir e lia mais 4 horas. Aí eu orava e lá, aí eu tive um crescimento. A minha base de conhecer palavra veio desse tempo. Um tempo gasto de leitura e oração. Quando apareceu o emprego em uma fábrica de bicicletas chamada Zumi, muito famosa, o emprego era pegando de 7 da manhã e largando de 5 da tarde. Mas apóstolo, por que passou 2 anos e não foi logo? Eu acredito que muitas vezes Deus permite passarmos por isso para a gente pegar a experiência
Deixa eu contar uma dessas experiências. Ela trabalhava no IMIP, que é o maior hospital do Nordeste relacionado à criança e à mulher. E ela dominava lá uma área muito grande. E eu desempregado, então o apartamento ficava 4 meses atrasado, 4 meses de condomínio atrasado, 4 contas de energia, 4 contas de água, 4 colégios do meu filho atrasado. Nada se cortava. E de repente o médico dizia: Sheila, faz um serviço aqui. Ela fazia um serviço simples. O médico dava o dinheiro que ultrapassava tudo isso. Tudo era pago. Mas teve uma vez que eu peguei o bujão de gás e balancei. Está acabando o gás, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nos 9 dons do Espírito listado em 1 Coríntios 12, você vai ver que tem 3 dons do poder: dom da fé, dons de curas e operação de milagre. O que é operar milagre? Eu sei que toda cura é milagrosa, mas biblicamente falando, milagre não é isso. Milagre é transformar a água em... Milagre é abrir o mar. Milagre é abrir o Rio Jordão. Milagre é uma intervenção sobrenatural no decurso usual da natureza. Não é normal um rio se abrir, é? Milagre é isso na Bíblia. Não é normal a água virar vinho, é? É normal uma ave levar pão e carne para uma pessoa? Isso é milagre na Bíblia. Cura é cura e milagre é milagre. Então eu peguei o meu bujão, bem pouquinho, eu coloquei a mão do Senhor. Eu decreto que esse bujão só vai parar de queimar quando o dinheiro do novo gás chegar. Mais de mês e o gás não secou. Quando o dinheiro chegou, ele acabou. Então, esse tempo que eu fiquei desempregado, Deus não me esqueceu, Ele estava de lado. É como uma situação que acontece na África. Algumas tribos na África, para o adolescente virar homem, e virar homem, ele pode entrar no grupo dos guerreiros, ele pode casar e daí por diante, ele passa por um teste muito sério. Ele é colocado sentado no meio de uma grande mata, que tem leão, onça, cobra e o que for. E agora essa criança ou adolescente, ele tem que passar a noite toda, digamos, escureceu, até amanhecer, com os olhos vendados, sentado num tronco. Se ele, ouvindo o som do tigre, ou do leão, ou da onça, ou da cobra, do que for, correr ou tirar a venda, ele é desclassificado para ser homem. Então, o menino passa ali, ó, a noite todinha, e pela manhã, quando o menino tira a venda, quando ele olha, o pai dele está aqui, ó, a noite todinha, protegendo, para um leão, cobra, nada tocar no seu filho. Ele pensava que estava só. Diga assim: às vezes você pensa que está só, mas seu pai está com você. Está com você. Então muitas vezes passamos por coisas, mas o pai está conosco. Eu nunca passei fome na vida. Início de ministério esse, eu comi vários meses com meus filhos ovo com arroz, porque eu não tinha dinheiro para outra coisa. O que chegava, eu sempre amei o reino e a obra. Chegava aqui, eu botava na obra, contas caras fazendo. Não tinha dinheiro para comprar carne e fazer feira. Então meses, ovo com arroz. Passou fome? Não. Passou privação? Sim. Eu queria comer uma carne, não comia, mas tinha ovo com arroz. Resultado, eu amo ovo por causa disso. Então, ou seja, eu me lembro do que Paulo disse: eu aprendi. Nada, eu digo a ela, nada me deixa triste, nada, tudo para mim está bom. Chega esse homem aqui, ó, apóstolo, o local que está dormindo está bom, está maravilhoso. Ia comer, tudo está perfeito, além de capricharem, mas tudo está perfeito. Meu irmão, se tivesse um colchãozinho, eu era dormir na casa de qualquer pessoa. A gente dorme com o maior prazer, porque o intuito é fazer a obra. Amém. Eu vou para o Piauí, fazer missão no Piauí, eu entro nas casas alagadas, pisando nos tijolos, e sento lá na água para comer com eles, orar e fazer a maior festa. Irmão, preste bem atenção, quando Deus te tornar um milionário, não esquece de onde saiu. Não deixa dinheiro mudar a tua cabeça não, irmão. Não deixa não. Obra é obra. Eu não sei onde é que eu estava mais. Volta lá no versículo que eu estava. 7 vezes. 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta no mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe.
prepara o teu carro e desce. Antes, segura aí, aprenda uma coisa, talvez da forma que o jovem deu o recado, é uma nuvenzinha. Eu acho que o máximo que vê ela é desse tamanho. Para ele, insignificante. Para Elias, era o sinal. Um homem espiritual vê coisas, vê sinais, percebe coisas que o carnal não consegue. Por isso, a Bíblia nos chama a viver pelo Espírito. E de forma alguma, você vai ceder aos desejos da carne. A vida no Espírito dá a condição de perceber ambiente, de ver coisas, sinais. Para aquele jovem não era nada, para Elias era tudo, corra. Agora a melhor parte ficou aqui. Cadê o louvor? Sobe aqui o louvor, por favor. Na hora boa, não foi, Dona? Mas rapaz. Versículo 45. Olha como começa aí o versículo. Leia lá como é que começa. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Só até aí. Aleluia! Diga para o seu irmão, não tinha nada. Não tinha nada. Foi necessário 7 vezes. A resposta melhor era insignificante. É uma nuvenzinha. Mas observe que toda vez que ele voltava, Elias estava orando. Irmão, aprenda uma coisa. Chega um tempo, meu pastor, que as coisas rompem. Chega um tempo. Esse processo da oração, nada, daqui a pouco, em pouco tempo. Uau. Aleluia. A Bíblia diz que os céus, ninguém sabe de onde veio nuvem, mas os céus ficaram completamente com as muitas nuvens. Chegou ventania, caiu uma grande chuva. Agora, olha, porque isso aí é o que aconteceu através do homem de Deus. Mas quando você vive no Espírito e pela fé, você não só faz coisas, você vive. O outro versículo. Então o poder do Senhor derramou-se sobre Elias. Uau! Ele, prendendo sua capa com um cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas de Jezreel. Eu estava me dirigindo aqui esses dias, eu tinha dito que o tempo dessa igreja chegou e Deus virou a chave dela. Irmão, chegou o tempo de correr com força extraordinária. Chegou o tempo das coisas chegarem fácil, sem esforço, sem orar muito. Mas porque a confissão traz possessão. Você tem o que você fala, você vive o que você fala. É isso aí, é começar a decretar. Agora isso não cabe só aos pastores, porque a nossa igreja pegou essa veia, a nossa igreja pegou essa palavra. Agora não era só eu orando, era a igreja dizendo: ah, condicionado, venha. Agora o que aconteceu? Pega na mão dela, levanta aí. Assim que ele andar, vocês 4 que estão aqui, segue atrás dele, ok? Fique de pé, por favor. Vai andando devagarzinho, pastor. Vai acompanhando, por favor. Venha, minha irmã, venha, por favor. Vai acompanhando. Pode andar, pode andar, pode andar. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Volte, arrudeie e volte para o seu lugar. O que simboliza isso aí? Nós, ministros do Evangelho, fomos chamados para isso. Por isso que o pastor não pode estar pecando. O pastor não pode mentir, não pode roubar, não pode adulterar, não pode ser pedófilo. Porque se o pastor para aí, pastor. De acordo com a palavra, o anjo da igreja, se ele para, eu ouvi uma frase que quando o pastor para, sua equipe deita. Deita. O pastor tem que estar de pé. Mas o estar de pé não é só vir à igreja, não. Há uma vida espiritual para ser vivida. Ande, pastor. E ele anda e o povo anda. Então, ou seja, sente lá, por favor, pastor. O que isso quer dizer, irmão? À medida que seus pastores entram em um nível de fé, à medida que seus pastores começam a andar em uma unção maior, vocês devem acompanhar. Vou dizer por quê. A Bíblia diz que para o homem natural
as coisas de Deus é loucura. Vai chegar um tempo de o pastor e a pastora executar plano e propósito, que quem não tiver no Espírito vai dizer, isso é loucura, rapaz. Dá não, rapaz, isso é doidice. Doidice nada, é a direção do Espírito. Por isso a igreja deve caminhar no mesmo nível. Essa questão do que eu preguei hoje não é só para a gente não, é para todo filho de Deus andar em viver. Posso ouvir um amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.